Mais esse culto de celebração ao Senhor. Convido você para se colocar em pé, para juntos celebrarmos ao Senhor nessa noite. Mesmo em um número pequeno de pessoas por enquanto, mas mesmo assim a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo em um número pequeno, o Senhor habita entre nós, porque diz na palavra que onde estiver um ou dois, ali estará o Espírito de Deus, ali Deus estará. Por isso nós vamos começar esse culto celebrando ao Senhor, dando glórias ao Senhor por tudo que Ele tem feito, amém? Por isso, aplauda, se divirta na presença do Senhor. As palmas. Eu quero declarar tua grandeza, ó Pai. Dizer que sobre todos tu és Rei, Senhor. Por tudo que tens feito, tributar-te louvor. Com minha dança e voz quero demonstrar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Vamos declarar. Eu quero declarar tua grandeza, ó Pai. Dizer que sobre todos tu és Rei, Senhor. Por tudo que tens feito, tributar-te louvor. Com minha dança e voz quero demonstrar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Oh, 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 glória, aleluia. Oh, oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. És digno de louvor. 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 Oh, glória, glória, aleluia. Oh, glória, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 aleluia. Oh, glória. Glória ao Senhor. Amém. Chama o seu irmão aí e fala: somos um em Cristo Jesus. Por isso nós vamos celebrar juntos. Então nesse momento, dê um abraço nele. Diga para ele o quanto ele é importante para você, o quanto é bom estar com ele aqui nessa noite, o quanto é bom mergulhar nas águas do Senhor com ele. E enquanto isso nós vamos celebrar ao Senhor.
Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Haja chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Haja chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Você que sente o pé no chão, nada, nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. As palmas ao Senhor, pois Ele é digno. Ele que nos une, Ele que nos abastece do seu Espírito para vivermos unidos como um só corpo. E nós somos o povo desse Deus Santo, desse Jesus Cristo Redentor. Nós somos esse povo e nós declararemos como povo. Aleluia. Nós somos seu povo. Eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Declare, nós somos seu povo. Eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos seu povo. Eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus, somos um. Nós somos teu povo,
Eis-nos aqui, somos um em Ti. Nós somos um. Nós somos Em Ti. Nós somos Teu povo. Nós somos Teu povo. Eis-nos aqui. Somos um. Você pode pegar na mão da pessoa que está perto de você. Se puder fechar o corredor aí, pode atravessar. Somos um. É tão bonito ver isso. Nós somos Teu povo. Nós somos Teu povo. Senhor, esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade nesse lugar. De sermos um povo, um só coração. Somos um em Ti. Agora você pode apertar a mão e dizer mais forte: nós somos Teu povo. Eis-nos aqui. Somos um. Somos um em Cristo. Onde não há mais separação, onde não há acepção de pessoas. Somos um Em Ti. em Ti. Nós somos Teu povo. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos Usa-nos em unidade, somos um em comunhão. em Ti. Somos um em Ti. Nada poderá parar, pois em Ti nós somos um. É o nosso coração, Tua Senhor. cruz vamos levar. É o nosso coração, por Senhor. onde for. E une nossos corações, une a nossa fé. Cristo Rei, o mundo Te conhecerá. Vamos espalhar Tua salvação. Aleluia. Agora sim você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos. Faça-nos um em Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Que gostoso a gente começar essa celebração assim. Hoje é segunda-feira. O pessoal costuma dizer que é segunda-feira brava, mas eu digo que é uma segunda-feira de bênção. Oh, glória, é segunda-feira é um dia especial. Mais gostoso ainda para a gente estar na presença do Senhor, com as pessoas tão amadas que vieram aqui essa noite. Então quero agradecer a Deus pela sua presença, louvar a Deus pela sua participação no nosso Mergulhando nas Águas Tranquilas. A propósito, quero aproveitar a oportunidade de ler com você o texto base da nossa conferência, do nosso evento, que está em Ezequiel capítulo 47. Você pode abrir comigo, por favor, Ezequiel capítulo de número 47, é bem no meio da Bíblia. Se você abrir, vai cair em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 47, o versículo 1 é o texto tema da nossa conferência, do nosso encontro de 9 dias. Depois disso, diz a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ezequiel 47, 2 agora. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: veste isso, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse:
Essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Eu quero profetizar na sua vida, você que veio hoje nessa segunda-feira, que tudo viverá ao seu redor. Tudo viverá em sua vida. Você experimentará o melhor de Deus, porque as águas que vêm do trono de Deus, as águas que regam as nossas vidas, elas estão passando nesse lugar, entre nós, vivificando aquilo que está morto, trazendo de volta à existência aquilo que deixou de existir. Deus está fazendo coisas maravilhosas, mas isso só acontece em águas profundas. Não acontece em águas rasas, não acontece em águas pelos tornozelos. O rio não se torna saudável com as águas pelo joelho. O rio não se torna caudaloso e evidente com águas pelas cinturas. Ele só se torna profundo e vivificante quando ele está com as águas totais sobre nós, mergulhados nela. Por isso que a gente chama de mergulhando nas águas tranquilas. Essas águas nos levam ao descanso, essas águas nos levam à vida, e essas águas nos levam de volta para Deus. Então, o que é que está morto? O que é que precisa reviver? O que precisa renascer em seu coração? Talvez sua vida, talvez sua fé, talvez suas esperanças, talvez relacionamentos que estejam mortos. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa noite algo vai ressuscitar nesse lugar com as águas do Espírito Santo. Amém? Vai acontecer algo essa noite especial na sua vida. Então abra seu coração, fique à liberdade para dizer: Senhor, me encontre, me ache nesse lugar e me visite com as águas do Espírito Santo. Hoje nós estamos então na nossa terceira ministração. Eu falei 9 dias, mas são 9 ministrações, são 7 dias. De domingo a domingo. Nós estamos hoje na nossa terceira ministração. Começamos domingo pela manhã, às 9 horas. Nós falamos sobre o nível de profundidade dos discípulos de Cristo. Nós falamos ontem à noite a respeito das águas que purificam e que curam, com o nosso personagem principal, Naamã. E hoje nós falaremos sobre uma profundidade espiritual também. E depois disso, amanhã, às 20 horas, nós teremos o pastor Azaf Borba. Na quarta-feira ele estará novamente conosco. E assim por seguinte, todos os dias teremos agora a presença do pastor Ademar de Campos, Massal Sugihara. E eu queria que você fizesse um propósito, de você não perder nenhum dia, para você depois não falar: puxa vida, aquilo lá aconteceu e eu não estava lá. Para não ficar com remorso, com arrependimento, eu queria desafiar você a vir todos os dias no Mergulhando e receber algo especial de Deus para a sua vida, tá bom? Então, continua a nossa atividade, amanhã às 20 e assim por seguinte. Tem gente que está me perguntando assim: pastor, e na terça-feira, como é que a gente vai fazer? Terça-feira vai ter a Terça da Esperança? Normalmente. A única diferença é que quem estará ministrando a palavra e o louvor será o pastor Azaf Borba. Mas teremos as orações, teremos as campanhas, tudo da mesma maneira. Então amanhã, Terça da Esperança, mergulhando nas águas tranquilas, participação especial do pastor Azaf Borba. Aliás, lembrando vocês que todos os dias nós teremos salinha para as crianças, tá bom? Teremos um culto infantil para os nossos pequenos. Então, pode trazer suas crianças, pode trazer os filhos. Daqui a pouquinho eu já vou chamá-los aqui à frente, para eles saírem, ter um tempo de ministração todo especial. E todos os dias também nós teremos a oportunidade de trazer nossa contribuição. Estarão aqui à frente as urnas. Na primeira canção, depois dos avisos, você pode fazer isso, como você sempre faz. E faça isso com alegria e faça isso com total dedicação. Então vamos fazer isso agora. Quero chamar as crianças de 3 a 8 anos que vêm aqui à frente. Podem vir, as facilitadoras, nós vamos orar com elas. E hoje, pessoal, nós estamos fazendo o seguinte: ontem à noite foi uma equipe que ministrou aqui, a equipe da Adriana e também os seus músicos ali, que estiveram ministrando no culto. Hoje estará ministrando conosco a equipe do Guilherme e agora a equipe da Terça da Esperança, a equipe do Renato aqui, tá bom? Então nós estamos fazendo uma mistura para todo mundo participar e estar conosco aqui. Crianças de 3 a 8 anos, pode vir aqui. Se você está nos visitando e o seu filho não se sente à vontade, pode ir com ele também, sem problema nenhum. Crianças de 3 a 8 anos. Vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos celebrar ao Senhor, agradecer pelos nossos pequenos, pelas facilitadoras. Pastor João faz essa oração por nós. E depois dessa oração, se você quiser e vier preparado, quiser contribuir, as urnas estarão aqui à frente. Você pode fazer isso com alegria de coração. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas crianças, ó Pai. Que Teu Santo Espírito esteja falando aos seus coraçõezinhos. Abençoe as nossas facilitadoras. Que Teu Espírito unja o seu coração, sua mente, sua voz, para cuidar dos nossos pequenos, ó Pai.
Em nome de Jesus nós os abençoamos. Amém. Podem ir, crianças, e nós vamos cantar essa canção e você pode vir à frente e trazer a sua contribuição. Objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos
socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espero em ti jamais se acabará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Igreja pode Tua declarar. palavra diz que faz me escutar. Levantarei meus olhos E clamarei socorro. meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que faz me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 Eu quero te dar uma boa nova nessa noite. Que eu não sei como que você chegou aqui, mas eu quero te falar que Deus te ama. Amém? Não importa como está o seu coração, não importa como está a sua vida. Talvez você entrou aqui se sentindo sujo, talvez você entrou aqui se sentindo indigno, mas eu quero te falar que o Senhor, Ele olha para você como uma pedra preciosa nas mãos dEle. Se você está forte, Deus, Ele te ama. Se você está fraco, caído, Ele pega nas suas mãos e te levanta porque Ele te ama. Porque ali você pode encontrar um verdadeiro amigo, que é o nosso Senhor Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Me ama e Ele está sempre de
braços abertos pra mim. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Oh Deus, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh Deus, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Quão grande é este amor, que amor é esse Deus, que me amou primeiro e que foi capaz de se entregar na cruz por mim. Quão grande é este amor, quão grande é este amor. Um amor que cura, um amor que liberta, um amor que salva, um amor Quando alguém orar pra você e falar assim, você não vale nada. Quando falaram com você, o que você está achando que você é? Eu quero te falar que você é imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. E que Ele me amou, Ele te amou de uma forma sobrenatural. Ele pagou um preço de sangue ali na cruz, por mim e por você. Ele se fez maldito para que hoje nós fôssemos benditos.
Ele olhou para você e falou assim: olha, eu tiro todos os seus pecados, porque ali na cruz eu tomei ele para mim. Todas as suas enfermidades eu também conquistei ali na cruz por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você é precioso e preciosa do Senhor Jesus. Deixe isso entrar no seu coração de uma forma sobrenatural, porque o nosso Senhor Jesus está aqui nessa noite e Ele quer falar isso com você. Ele te ama. Ele quer entrar no teu coração e fazer algo diferente nessa noite. Eu creio que talvez hoje possa ser um divisor de água nas suas vidas. Oh Deus, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Aleluia. Sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha promessa tu vais prosperar. Das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo,
presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, vou te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Amém. Você pode se assentar, por favor. Eu acredito que Deus está trabalhando hoje de uma maneira especial em relação a levantar pessoas desanimadas. Pessoas estão sentindo fracas, pessoas estão sentindo desamparadas, pessoas que estão com problema de aceitação
das circunstâncias, dos problemas, pessoas que precisam de um renovo. E eu acredito que se você está nesse quadro, Deus tem uma palavra muito especial para você, através desses cânticos e através daquilo que Ele colocou em meu coração para compartilhar com você essa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 25, Gênesis capítulo de número 28, Gênesis capítulo 28, versículo de número 10. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10. Se estiver com a sua Bíblia, você pode ler conosco. Se você estiver com o seu celular, você pode ligá-lo para acompanhar a leitura. Nós temos dois textos para ler. O primeiro deles é Gênesis capítulo 28, versículo 10, sobre a história de Jacó. Diz assim, Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la passar como seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu agora o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo, se Deus me guardar nessa jornada que empreendo, se Deus me der pão para comer e roupa que me vista, se Deus me der uma maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo que me conceder certamente darei o dízimo. Preste bem atenção nesse contexto da leitura que nós fizemos aqui. Agora, pule algumas páginas comigo em Gênesis capítulo 35. O capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Disse então a Jacó, Deus a Jacó: Levanta-te, 35 versículo 1, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançam fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai e mudai as vossas vestes, levantemos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que tinham em mãos, as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu embaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou então Jacó à Luz, chamada de Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o seu povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez Deus lhe apareceu e abençoou, e disse: O teu nome é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será teu nome. E então ele chamou de Israel. Até o versículo de número 10. Queridos, eu não sei se é uma coisa minha, mas eu fico me perguntando às vezes como eu vivo fora do meu local. Às vezes eu fico me perguntando, por que eu vivo tão fora do meu ambiente? Porque às vezes eu estou trabalhando, querendo estar em casa. Às vezes eu estou em casa, querendo estar trabalhando, pensando no trabalho. Às vezes eu estou no trabalho, querendo descansar.
E às vezes eu estou no descanso, querendo trabalhar. Parece que um vírus me contamina e toma parte de mim, que nunca me faz aproveitar o momento que eu estou, o lugar que eu estou, o momento que eu vivo, um lugar chamado agora e um lugar chamado aqui. Não sei se você já se pegou pensando sobre isso, mas eu acredito que esse não é um vírus que afeta só a mim, mas afeta também a sua rotina de vida, afeta também o seu modo de viver em sociedade, afeta também o seu jeito de se relacionar até mesmo com a sua família, com os bens ao seu redor, a sensação de que nós nunca estamos no lugar devido, de que nós nunca estamos no lugar significativo, de que nós nunca estamos no lugar realmente importante para nós. Sempre parece que a gente está num lugar de transição. Parece que sempre a gente está num lugar que a gente não deveria estar. Um lugar que a gente se meteu em problemas, em enrascadas. Eu não deveria ter decidido aquilo. Eu não deveria ter feito aquilo. Ou lugares que a gente simplesmente tem que passar dizendo, é necessário que eu passe por isso. Não sei se você também sofre como eu em situações como essa, onde você coloca lembranças em lugares que você esteve. Como foi bom a semana passada na casa da mamãe. Como foi bom a semana passada lá na casa da sogra. Que almoço gostoso. E às vezes você coloca também os seus olhos para o futuro. Como será bom final do ano, 13º, férias escolares. Como será bom a nova casa que eu estou construindo. Como será bom, o novo trabalho que eu estou procurando. E aí você sempre está oscilando entre lembranças do passado e desejos do futuro. E nunca parece estar posicionado num lugar chamado aqui e num lugar chamado agora. E sabe o que acontece conosco? Quando nós assim fazemos, nós passamos por um processo que se chama de desprezo do momento, desprezo do lugar, desprezo do agora. Quantos de nós não desprezamos as melhores oportunidades da nossa vida, de experimentarmos Deus, reconhecermos Deus, vermos Deus e de fato adorarmos a Deus no lugar que nós estamos? Pense um momento você agora. Você não está aqui pensando que você adora a Deus pelo que Ele fez lá no passado? E talvez você não está aqui pensando que você vai adorar a Deus pelo que Ele fizer no futuro? Será que não seria você também uma espécie de Jacó? Será que eu também não seria uma espécie de Jacó dizendo, se Deus me abençoar, se Deus me abençoar, aí então Ele será o meu Deus. Se Ele me prover isto e aquilo, então sim eu servirei a Deus com o coração íntegro e com a fé sincera. Será que a gente não fica visitando o passado? Será que a gente não fica explorando o futuro? Será que a gente não despreza o lugar chamado agora? Tem um filósofo, ou melhor, um sociólogo francês chamado Marc Augé, e ele diz o seguinte, que existe uma teoria entre lugar e não lugar. O que é o lugar? Lugar é aquele lugar que eu construí. É o lugar que tem significado para mim. É um lugar importante para mim. Por exemplo, se você tem uma empresa, você abre a porta da empresa e você se identifica com aquilo que você faz, você ama aquilo que você faz, você se identifica com aquilo que você coloca em suas mãos, você chama aquilo de meu lugar. Esse é um lugar. É o lugar que eu construí, é o lugar que eu fiz, é o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu tiro os meus recursos financeiros, é o lugar que eu sou realizado. Por outro lado, se você abre as portas da sua empresa e você não se sente feliz com o que você faz, se você não se sente realizado com aquilo que você atua, se você não está em paz com o seu coração, você transforma aquele lugar em não lugar. Você faz a mesma coisa que faria se estivesse realizado. Você lança notas, você atende clientes, você repõe estoque, você lança promissórias, você faz tudo, só que porém, aquele lugar não tem sentido, perdeu o vigor, perdeu a vitalidade, perdeu a esperança. Às vezes a família pode se tornar um não lugar. Pode ser que um homem, 2 homens aliás, um saia para sua casa e encontre o portão da sua casa aberto e entrando diga, essa é minha casa, esse é o meu lugar, é o meu refrigério, é a minha alegria, são os meus filhos, é o meu cachorrinho, olha o Totó vindo ali. Tudo ali parece ser perfeito, tudo ali parece enfatizar a vida, tudo ali parece abrilhantar o coração. Por outro lado, pode ser um homem que abra o portão da sua casa e diga, que miséria essa casa, que casa horrível, que esposa feia, que filhos desobedientes, que cachorro sarnento. E a gente vai trabalhando com esses princípios de transformar lugares em não lugares. Pode ser uma cidade que você mora. Talvez você não quisesse estar em Sertanópolis, queria estar morando talvez em São Paulo,
talvez morando em Curitiba, talvez morando em Porto Alegre, não sei onde você gostaria de estar nesse exato momento, mas pode ser que um lugar onde tem vida, tem alegria, tem restauração, tem experiências profundas para você, você esteja chamando agora de não lugar. Você anda pelas essas ruas dizendo, esse não é meu lugar. Você entra na sua casa de alugar e diz, esse não é o meu lugar. Você trabalha numa empresa e diz, esse não é o meu lugar. E parece que a vida se torna então atrofiada, seca, miserável, medíocre. Lugares que nós passamos e nós desprezamos por não reconhecermos ali o DNA da divindade, por não reconhecermos ali a pavimentação do sagrado, por não reconhecermos ali a digital do poder de Deus. E então nós nos achamos no direito de identificar lugares e não lugares, lugares onde estamos de passagem. Esse sociólogo diz que os principais não lugares da vida humana é corredor de supermercado, é aeroporto, rodoviária e avenidas. São lugares que nós usamos para atravessar. Você atravessa o corredor de supermercado para encontrar o ingrediente que você quer. Você atravessa o saguão do aeroporto para pegar o voo que você precisa. Você pega o ticket e entrega mecanicamente ao guichê para poder entrar no seu ônibus. Você faz as vias da cidade mecanicamente. São não lugares. Você nem vê que está neles. Já percebeu nisso? Você já parou para pensar nisso? Tem lugares que você está e você nem percebe que está neles. E olha só, isso pode ser perigoso, porque pode ser que você esteja na sua casa e não esteja percebendo que você está nela. Pode ser que você esteja no seu trabalho e esteja percebendo que você não esteja percebendo que você não está mais nele. Talvez você esteja nessa cidade e esteja nem percebendo que você não está mais nela. Talvez você esteja na igreja e não está percebendo que você não está mais nela. E talvez você esteja longe de Deus e não percebeu que você não está mais nele. Isso pode ser perigoso, isso pode ser um risco para a sua fé, para a sua vida. Porque quando nós começamos a desprezar lugares, chamamos esses lugares de não lugares, nós acabamos ofendendo a Deus, que criou cada palmo desse universo com a sua glória, e que Isaías capítulo 6 testemunha dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, cada metro quadrado, cada centímetro, cada esquina, cada lugar, cada virada, em todo lugar está cheio da sua glória. Cada lugar. Só que nós transformamos por causa das nossas experiências, por causa da nossa apatia, por causa da nossa cegueira, nós transformamos então em não lugares. Mas eu amo Deus por causa disso. Porque Deus adora transformar não lugares em lugares especiais. Deus adora pegar aquele lugar que você chama de miserável. Deus adora pegar esse ambiente que você vive dizendo é um ambiente que eu não gostaria de estar. Deus adora pegar o lugar que você está e que você não se identifica, não ama, não reconhece a graça dele, e transformar em solo sagrado. Um exemplo? Te dou um exemplo. O exemplo inicial que eu dou para você é dos discípulos de Jesus. Jesus os chama para um momento de oração. Mas Jesus não diz o que iria acontecer naquele momento de oração. Jesus fala para os discípulos, vamos orar? E os discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João, os 3 do barquinho, eles falam, vamos orar. E para eles era mais uma oração. Era mais uma ida ao culto, mais uma ida à missa, mais uma ida em algum lugar, mais uma ida em um não lugar, quem sabe. E eles se levantam e saem com Jesus, vamos lá, vamos a essa oração então. Para eles seria mais um dia de ritual, mais um dia de ficar esperando. E então eles se colocam num cantinho e começam a cochilar. Aquilo não era lugar. Porque se fosse, eles estariam com os olhos abertos. Se fosse, eles não perderiam nenhum detalhe. Se fosse, eles não piscariam para perder algo que seria importante, que mudaria suas vidas. Irmãos, pense. Se nós olhássemos para todas as circunstâncias com o interesse de ver a glória de Deus e perceber Deus agindo entre nós, a gente não ia querer nem piscar. A gente não ia querer nem olhar para o lado. A gente não ia ficar distraído com a internet, com rede social, com Facebook, olhando a vida dos outros. A gente não ia ficar deprimido, a gente não ia ficar sonolento, a gente não ia ficar sonambulista, a gente não ia ficar... Não. Porque tem gente que mora na zumbilândia. O cara vive, mas vive como zumbi. O cara vive, mas vive como sonâmbulo. Ele não existe mais. Tudo é mecânico. Tudo virou um não lugar na vida dele.
Se a gente soubesse onde a gente está pisando, se a gente soubesse o que a gente está vivendo agora, se a gente soubesse o que está acontecendo no mundo espiritual, que nos cerca exatamente agora, a gente nem piscaria. A gente nem olharia para a roupa da irmã, dizendo, a roupa dela não está muito adequada para ir na igreja, né? O cabelo do irmão ali não está muito bom para vir na igreja, não. Você viu o filho do fulano lá? Você viu o barulho que ele fez na igreja? Se a gente de fato estivesse olhando para a glória dele, para a presença dele, se a gente estivesse observando o extraordinário, a gente não se perderia com distrações, a gente não perderia um momento de adoração, a gente não ficaria cansado das pernas, a gente não ficaria com dor no dedão esquerdo do pé, a gente falaria, eu aguento porque eu quero adorar, eu quero ficar em pé, eu quero levantar minhas mãos, eu quero voltar amanhã. Se a gente soubesse o que Deus está fazendo aqui, a gente não perderia um só momento da nossa existência. Mas os discípulos estão lá perdendo, dormindo ao lado do Mestre Jesus, mas não só ao lado do Mestre Jesus. De repente o Pedro acorda, mexe o olho e dá uma olhada. Meu Deus, o que é isso? Tinha Moisés, Elias e Jesus conversando, e eles dormindo. Tanta coisa acontecendo na sua vida e você dormindo. Tanta coisa acontecendo ao seu redor e você dormindo. Tanta coisa acontecendo na sua história e você sonâmbulo. Os discípulos olham para aquilo e Pedro pede a palavra e fala, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando, rapaz, sabe de nada, inocente. Está dormindo até agora, quer sentar na janelinha, quer dar palpite ainda. Mas Jesus é muito lorde, muito carinhoso, muito cavalheiro. E ele olha para Pedro e espera que Deus responda. E Deus diz assim, Pedro, escuta só. Esse é o meu filho amado, Jesus a ele ouvir. Ou seja, Pedro, você perdeu todos os detalhes dessa glória. Eu fico imaginando, porque esse registro está em Mateus capítulo 17, o Monte da Transfiguração. Quantas coisas eles não contaram? Quantas coisas a gente não sabe? Quantas coisas não vieram para a nossa Bíblia, sabe por quê? Porque eles estavam dormindo. Eles só viram Jesus conversando com Elias e com Moisés. Eles abriram os olhos e viram aquilo. Mas quantos detalhes eles não perderam antes disso acontecer? Porque estavam dormindo. Quem sabe os anjos subindo e descendo, quem sabe a glória chegando, quem sabe as estrelas brilhando mais, não sei. Mas eles perderam muita coisa porque estavam dormindo. Então Jesus, Deus, olhando para aqueles homens, diz, agora a gente vai aprender uma liçãozinha aqui. Não chame de comum aquilo que é sagrado. Para vocês era mais um monte, era mais uma oração, era mais um culto, mas para mim é um lugar sagrado onde eu manifesto a minha glória. Deus adora transformar não lugares em lugares para a glória de Deus. Quer mais um exemplo? Tá? A gente tem também. Moisés quer ser o libertador de Israel. Ele sabe que ele será o libertador. Vai lá com 40 anos de idade, mata um egípcio. O egípcio estava espancando um da sua linhagem, um hebreu. Esconde o egípcio na areia. No outro dia ele vai, os caras estão brigando e fala, rapaz, para de brigar aí, gente. Aí o egípcio dá uma olhada e fala assim, o que você quer com a gente, cara? Você quer matar a gente como matou aquele egípcio? E o Moisés fala, descobriram. Ele era filho da filha de Faraó, o neto de Faraó. Ele saiu correndo, filho adotivo, e sai correndo e vai então para os termos de Midian, o deserto, onde é estéril. Midian não tem nada, irmãos. Não tem Faraó, não tem comida bonita, não tem solenidade, não tem pompa, não tem riqueza. Midian só tem ovelha fedendo e só tem deserto. Tudo que o Moisés aprendeu durante 40 anos depois da sua vida, sabe o que foi? Sujar os seus pés com poeira, abraçar um cajado de madeira e ficar cheirando bode o dia todo. É isso que ele aprendeu, 40 anos. Durante 40 anos, vai ovelhinha para cá, volta ovelhinha para lá. 40 anos, imagina essa inércia, esse tédio, imagina essa monotonia, irmãos. Cuidar de ovelha 40 anos. Imagina só, cuidar de filho 15, 16 já dá um trabalho. Você imagina cuidar de ovelha, 40 anos. Tá bom, ovelhinha? O que você está sentindo, ovelhinha? Não tem com quem conversar. E está lá ele sozinho, 40 anos trabalhando para o sogro. Para o sogro ainda, não tinha nenhum negócio próprio. 40 anos, quando de repente alguma coisa acontece naquele deserto. E quando alguma coisa acontece naquele deserto, em Êxodo capítulo 3, ele fala, que extraordinário, eu vou ver o que é isso. Tinha uma sarça, um arbusto consumindo em chamas, mas ele não se extinguia. Ele ficava lá em chamas, mas não se apagava, não acabava o arbusto. Ele vai e quando ele chega, ele ouve uma voz e diz mais ou menos assim, eu imagino, né? Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está é solo santo.
Terra Santa. Eu fico imaginando essa voz trovejando no céu. Por que você está dando risada, amor? Isto é fantástico, né? Eu imagino essa voz bonita, aveludada de Deus falando para o Moisés. Moisés, é extraordinário. Moisés fala, é muito. E Deus fala assim, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está é Terra Santa. Não foi e nem será. Você disse que não era lugar. Você disse que não prestava. Você falou que era um tédio. Você disse que era monotonia. Você falou que era o trabalho do seu sogro. Você falou que você cheirava bode. Você falou que você só tinha cajado na mão. Você falou que você não tinha riqueza. Mas é o meu lugar, Moisés. É o lugar da minha glória. É o lugar onde eu quero fazer você crescer. É o lugar que eu quero prosperar a sua vida. É o lugar que eu quero fazer você um homem de Deus. E com 80 anos de idade, 40 anos no não lugar, Moisés aprendeu que toda a vida ele pisou no lugar de Deus. Toda a vida ele pisou no território santo. Não chame de não lugar o momento da sua vida que Deus está trabalhando e fazendo você um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não despreze o que Deus está fazendo ao seu redor. Mesmo que seja com um casamento difícil, mesmo que seja com uma empresa que está dando sinais de falência, mesmo que seja com filhos problemáticos, mesmo que seja com uma saúde débil, mesmo que seja com um problema emocional, não despreze esse momento que você está fazendo. Deus pode transformar esse não lugar em um lugar para a glória dEle, em um mover da presença dEle. Deus pode tudo, tudo. E aí eu olho para esse texto que nós acabamos de ler e eu vejo exatamente a figura de Jacó saltando aos meus olhos. Porque se tem alguém que transformou não lugar em lugar, foi Deus agindo na vida de Jacó. Porque não sei se você percebeu, em Gênesis capítulo de número 25, o versículo de número 11 diz assim: chegando Jacó num certo lugar. Não percebeu essa leitura? Eu até dei uma ênfase no começo. Chegando Jacó num certo lugar. Jacó sabia onde ele estava? Não. Jacó sabia o que ele tinha que fazer? Não. Jacó sabia descrever? Não. Ele só disse que estava num certo lugar. Ou seja, não é um lugar para mim. E Jacó é uma experiência, um retrato muito claro de nós. Sabe por quê? Porque Deus leva esse homem para o meio do nada. E agora eu quero substituir o termo. O não lugar, que era um termo sociológico, eu quero transferir para um termo agora mais humano, mais nosso, mais senso comum. Meio do nada. Agora você se identificou, não identificou? Onde você está? Pastor do céu, eu estou no meio do nada. Mas você está em algum lugar? Não, eu não consigo ver escapatória, eu estou no meio do nada. Jacó está no meio do nada, um certo lugar. Que lugar é esse? Não sei. Onde você vai? Também não sei. O que você vai fazer? Também não sei. Onde você está, Jacó? Eu estou no meio do nada. Quantos de vocês se sentem assim essa noite? Quantos de vocês conseguem dar nome ao meio do nada? E diz, não, o meio do nada se chama? O meio do nada se chama? E o meio do nada é um contexto que nós vivemos em pelo menos duas oportunidades. Ou em momentos de problemas ou em momentos de transição. Quer um exemplo disso? Jacó, em Gênesis capítulo 25, ele está em problema. Ele bagunçou tudo. Ele fez um estrago danado na vida dele e na vida da sua família. Sabe o que ele fez? Roubou o direito de primogenitura do seu irmão, se vestiu como Esaú, e agora o Esaú descobriu que quer matar. Em Gênesis capítulo 25, Jacó não está fazendo uma peregrinação à Terra Santa. Jacó não está fazendo uma procissão de adoração a Deus. Sabe o que Jacó está fazendo em Gênesis capítulo 25? Fugindo. Como você, como eu. Quando a gente causa problemas, quando a gente faz besteira, e quando a gente viu que a gente fez porcaria, a gente foge. E a gente cria problemas. E quando a gente foge, sabe para onde a gente vai? Para onde a gente vai, irmãos? Quando a gente foge, para o meio do nada. E é exatamente esse lugar que você se encontra hoje. Por quê? Tomou a escolha errada, fez o curso errado, desenhou a rota equivocadamente. Resultado, hoje você está aí, talvez trancada na sua casa, talvez distante dos seus amigos assistindo pela internet, talvez chorando aí na sua casa, ou talvez aqui na igreja com a gente, com os pensamentos divagando, sentindo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. Hoje eu estou aqui, sozinho na igreja, não tenho amigos, não tenho trabalho, não tenho relacionamento. Cadê minha esposa, meus filhos, meu futuro? E aí você fala, eu estou no meio do nada. Jacó estava no meio do nada por causa das suas escolhas. Só que em Gênesis capítulo 35,
nós temos uma outra percepção. O Jacó está agora no meio do nada por causa da transição. Ele está voltando. Ele não está fugindo mais. Agora ele se reatou com seu irmão. Ele perdoou, ou melhor, foi perdoado pelo Esaú. E agora ele está voltando para sua casa e para a terra prometida. E então, sabe o que acontece? Ele está voltando. E aí ele precisa passar em Betel para descobrir se Deus ainda está com ele. Olha só. Porque ele quer ter a convicção de que ele está fazendo a transição de uma maneira correta. E ele agora volta para o meio do nada. Meio do nada, sabe o que é? Um lugar de insegurança, de incerteza, de medos, de temores. No meio do nada. Também é lugar de transição. Então eu quero resumir com você essa noite aqui. Talvez você esteja no meio do nada, no não lugar hoje. Primeiro, porque você fez besteira. Escolheu errado. E hoje você está pagando um preço alto por isso. Segundo, talvez você esteja em transição, e faz parte da vida. Está mudando de casa, está mudando de emprego, está fazendo uma transição financeira, está fazendo uma transição em relacionamento, está fazendo uma transição de cultura, de ambiente, fazendo transições emocionais, está fazendo transição. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Se você está em meio do nada, seja no meio da transição, ou seja no meio do problema, Deus pode transformar o meio do nada em um lugar. Não, você não entendeu, eu acho ainda, né? Talvez ficou meio confuso. Se você está em transição hoje, insegura, temeroso, machucado, com medo do amanhã, receoso, eu quero dizer para você que está em transição, e para você que está em problema, fez o que não devia, eu quero dizer para vocês dois, que estão nesses dois grupos, que Deus pode transformar o meio do nada que você se colocou, que você está vivendo, em algum lugar, amém? Aí, agora sim, eu acho que você entendeu. Que você está nesse período de transição ou você está em problemas. Mas Deus pode transformar tudo, porque Ele fez isso na vida de Jacó e pode fazer isso na nossa vida também. E eu quero contar para você a história, para você entender mais ou menos. E aí a gente vai encerrar. O que acontece aqui? Acontece o seguinte. O Jacó, ele engana o seu irmão. E em Gênesis capítulo 28 ele vai em fuga para fugir do seu irmão. No meio do caminho, ele pega uma pedra, se coloca em um certo lugar e deita e dorme. E os anjos subiam e desciam, e ele viu a glória de Deus. E quando ele acordou, ele viu a promessa que ele tinha e disse: quão temível é esse lugar. Agora era um certo lugar, agora é esse lugar. E sabe o que ele faz agora? Ele fala: já não será mais luz esse lugar, agora será chamado de Betel. Ou seja, era um certo lugar, se transformou num lugar e agora tem nome. Agora tem nome. Eu acho isso lindo na nossa vida e uma oportunidade maravilhosa, porque pode ser para você angústia, pode ser para você depressão, pode ser para você falência, pode ser para você separação, pode ser para você traição, pode ser para você enfermidade, pode ser para você engano, pode ser para você mentira, pode ser para você desesperança, pode ser para você tudo, mas você pode olhar e dizer: esse maldito lugar que eu estou não presta para nada, eu estou no meio do nada na minha vida. E aí você tem a oportunidade de olhar e falar: não, Deus está aqui. Já não é mais traição, já não é mais culpa, já não é mais ódio, já não é mais ressentimento, já não é mais depressão. Agora é fé, é alegria, é esperança, é paz, é provisão, é poder, é graça, é unção, é vida, é prosperidade. Você não pode mudar o lugar, mas você pode mudar o nome do lugar. Mude o nome do lugar. Não se acomode a ele. Não diga que ele não serve. Não diga que ele não presta, não diga que ele é maldito, porque no meio do nada Deus pode fazer tudo, porque Deus só precisa do nada para fazer alguma coisa. Deus criou todo o universo do nada. A matéria-prima de Deus é o nada. Ele só precisa do seu nada para fazer alguma coisa. Então se você está no meio do nada, glória a Deus por isso. Ele tem a matéria-prima para fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida. Tudo. Então o Jacó está em Gênesis 25 em problemas. E ele muda o nome do problema. Eu já não estou mais no meio do nada. Eu estou em Betel. E Betel significa casa de Deus, portão dos céus. Meu Deus, ele estava em conflito, ele estava distante, ele estava sofrendo, mas ele chama aquele lugar de casa de Deus. Como é que você vai chamar a situação que você está vivendo e que você chama de não lugar? Você pode chamar de casa de Deus,
portão do céu. Eu não sei porque eu fui traída, eu não sei porque eu fui traído, eu não sei porque eu fui demitido, eu não sei porque me abandonaram, eu não sei porque eu tenho isso no meu corpo, eu não sei porque eu tenho isso no meu psicológico, eu não sei porque eu tenho isso no meu passado. Eu só sei uma coisa: esse lugar é Betel, é o portão do céu, vai me levar para algum lugar, vai me direcionar para um lugar. Eu só quero ver Deus, eu só quero enxergar Deus. Esse não é um não lugar, não é o meio do nada, é o lugar portão dos céus, é a casa de Deus para a minha vida, é o encontro com Deus na minha vida. Ah, meu irmão, é isso que a gente precisa experimentar essa noite. É o lugar de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus no meio do nosso nada, do nosso lugar nenhum. E o que é o meio do nada? É o lugar onde nada flui, nada vai, tudo enrosca, onde a gente tem alegria, onde nada acontece. Já percebeu isso? Lugar onde as coisas não estão acontecendo de fato. Mas você é capaz de adorar a Deus no meio do nada? Essa é uma pergunta boa que eu faria a Jacó. Jacó, você é capaz de adorar a Deus no meio do nada? Jacó certamente diria sim, 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 Senhor. E a gente certamente diria sim, eu sou capaz de adorar a Deus no meio do nada. Será? Será que a gente é capaz de manter a nossa fé no meio do nada? Quando a gente tira o extrato bancário, será que a gente é capaz de manter a nossa fé? Quando a gente olha para um filho chegando tarde da noite em casa, será que a gente é capaz de manter a nossa fé no meio do nada? Será que a gente é capaz de manter a nossa fé quando aquela pessoa não chega, que a gente tanto esperava, quando a promessa não acontece? Será que a gente é capaz de manter a nossa esperança, a nossa convicção no meio do nada e a nossa adoração? Não se preocupe, Jacó é como você e como eu, ele também não conseguiria. Sabe por quê? Porque ele ainda tinha tido um encontro com o lugar, mas não um encontro com a presença. Grave isso que eu estou te dizendo. Jacó teve um encontro com o lugar, mas não um encontro com a presença. Como eu sei disso? Eu sei disso porque Gênesis capítulo de número 28, o versículo de número 22 diz assim: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der algo para me vestir, se o Senhor me guardar em paz, partícula condicional se o Senhor fizer, então eu te adorarei e o Senhor será o meu Deus. Irmãos, ele teve encontro com o lugar, mas não com a presença. E muitos de nós estamos nesse nível de maturidade, de superficialidade da fé. A gente se encontra com o lugar, mas não com a presença. Você vem na igreja e se arrepia. Você ouve uma palavra e fala, isso é para mim. Mas você teve encontro talvez só com o lugar, mas ainda não com a presença. Jacó coloca condições. Quando você coloca condições para servir a Deus, significa que você ainda não teve encontro com a presença. Se você só serve a Deus no momento de alegria, significa que você ainda não encontrou a presença. Se você só serve a Deus quando a sua conta está rechonchuda, significa que você ainda não sabe o que é a presença de Deus. Se você só serve a Deus quando tudo vai bem, significa que você encontrou o lugar, mas ainda não encontrou a presença. Jacó encontrou o lugar, mas não tinha encontrado a presença. Quando ele vai encontrar a presença? Quando ele volta 21 anos depois. Gênesis 35, entre Gênesis 28 a Gênesis 35 são 7 capítulos. E 7 capítulos significam na Bíblia, aqui no nosso cronológico, 21 anos. 21 anos depois está agora o Jacó voltando. E ele passa agora por Betel, casa de Deus. O que mudou nesse homem? Absolutamente tudo. Porque ele passou no meio da Betel, ele encontrou Jaboque. Sabe quem é Jaboque? Não, gente, não é uma pessoa. Jaboque é um lugar. O val de Jaboque, quando Jacó se encontra consigo mesmo e com Deus da sua glória. E ele aprende naquele lugar que ele não pode ir contra Deus e que ele tem um novo nome que será Israel. Entre a Betel 1 e a Betel 2 existe um Jaboque que transforma a nossa vida e que muda o nosso caráter. E essa noite é um Jaboque para você nesse lugar. Um lugar de encontro com Deus para transformar sua fé, suas expectativas, suas experiências, mudar o seu contexto de religião para experimentar um Deus vivo e verdadeiro que até então nunca você tinha experimentado. Seu Jaboque está aqui essa noite. Seu Jaboque está aqui essa noite. Você vai ver Deus verdadeiramente e você vai ter um encontro não com o lugar, não com os louvores, não com as emoções que fluem desse lugar. Você vai ter um encontro com a presença. E essa presença que renova, que transforma e que nos faz mergulhar mais fundo para experimentarmos a glória dele. É isso, queridos, é isso. Você precisa essa noite de um Jaboque para você voltar para Betel. E então, Gênesis 35, Jacó volta para Betel. E quando ele volta para Betel, ele diz assim, no versículo de número 3: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei.
21 anos depois, uma Betel e um Jaboque nas costas, o Jacó aprende a lição. Em Betel ele disse: o Senhor está nesse, repita comigo, o Senhor está nesse lugar. Vou falar de novo, talvez você não prestou atenção. Em Gênesis capítulo 28, Jacó diz: o Senhor está nesse. Jacó encontrou o lugar, e eu não sabia, diz ele. Agora olha, Gênesis 35, número 3, ele fala assim: o Deus que estava comigo, o Deus que me acompanhou por todo o caminho. Em Gênesis 28, Jacó tem uma experiência com o lugar. Em Gênesis 35, Jacó tem uma experiência com a presença. Em Gênesis 28 ele diz: Deus está nesse lugar. Em Gênesis 35 ele diz: Deus está comigo. É essa maturidade, irmãos. Deus não está no lugar, Deus não está no templo. Você não precisa conhecer o lugar, você precisa fazer o lugar experimentar a presença. É a presença que a gente precisa, é a presença que a gente anseia. E nesses dias de mergulhando nas águas tranquilas, tudo que nós precisamos é a presença. Nós não precisamos de evento, nós não precisamos de nomes clássicos, nós não precisamos de grandes cantores, nós precisamos da presença. Só a presença que muda vidas, que transforma corações e que aviva uma igreja inteira, que faz impactar o nome de Jesus por todos os cantos dessa cidade, dessa região, desse estado e desse país e desse mundo que Deus nos deu. A gente não precisa de mais experiência com lugares, a gente precisa de uma experiência com a presença. Porque lugares você vai aos montes, e lugares nós temos aos montes. Nós só precisamos olhar e descobrir onde está a presença. Volte seus olhos hoje para Betel. O Betel é o lugar onde você teve o primeiro encontro, e foi um lugar. Mas hoje está na hora de você crescer em maturidade. Está na hora de você aprofundar a sua fé. Agora é hora de você descobrir que Betel não é um lugar, Betel é uma presença. Ele está com você. Ele caminha com você em todos os momentos da sua vida. Ele não está com você no seu casamento, Ele está com você no seu casamento e na sua casa, e no seu trabalho, e no seu dia a dia, e na sua enfermidade, e na sua luta, e no seu sono, e no seu acordar, no seu despertar, no seu levantar, no seu deitar. Ele está com você. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E Jesus disse: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quanto Jesus vai estar conosco? Todos os dias. Dias bons, dias maus, dias felizes, dias tristes, dias problemáticos, dias felizes, Ele estará com você em todo o tempo. Todo o tempo. Agora eu guardei algo para o final, que eu queria apresentar para você, eu queria que você não se esquecesse. Volta a sua Bíblia comigo em Gênesis 28, eu quero só ler esse último versículo e eu vou orar com vocês aqui. Gênesis 28. Ao invés de colocar condições em Gênesis 35, Jacó volta para edificar o altar. Deus agora é Deus na vida dele. Ele aprendeu o que é a maturidade. Mas olha só o que o Gênesis 28, 13. Versículo 12. E sonhou, Gênesis 28, 12, perdão. E sonhou, e exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Sabe onde Jacó estava deitado? No não lugar. Sabe onde Jacó estava deitado? No meio do nada. Sabe onde Jacó estava deitado? No lugar da promessa, no lugar da restauração, no lugar da mudança, no lugar da vitória, no lugar da vida, no lugar da bênção. Talvez você esteja deitando no não lugar, no meio do nada, e ao lugar da sua bênção, da sua vitória. Não despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não despreze o lugar que Ele deu a você. Talvez você esteja pisando em solo sagrado exatamente agora,
o lugar da sua vitória, da sua bênção, da sua experiência extraordinária com Deus. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé, por favor. E eu quero que você essa noite entenda onde você está pisando. O lugar da promessa não é lugar, não é lugar da tragédia, não é lugar da perda, não é lugar do sofrimento, não é lugar da angústia, não é lugar da depressão, não é o lugar do mal-estar, não é o lugar do ressentimento, não é o lugar da traição, não é o lugar do desprezo, não é o lugar do abandono, não é o lugar da violência, não é o lugar do abuso, não é o lugar do despreparo, não é o lugar da incapacidade. O lugar que você está é o lugar da glória, da unção, da presença, do poder, da graça, da prosperidade, da vida, da existência brilhante e que testemunha da glória de Deus. Esse é o seu lugar, é o lugar que Ele me plantou em Sertanópolis, é o lugar que Ele te plantou no lugar que você está, é o lugar da glória, é o lugar do poder, é o lugar da unção. Por isso eu quero que você agora levante suas mãos e diga o quão lindo Ele é. Experimente a presença dEle, não mais o lugar, não mais o lugar, não mais o lugar. Apaga as luzes, por favor, não mais o lugar. Tire o seu foco das pessoas, não se distraia. Lindo Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença dEle veio, Ele está neste lugar. Mas é a sua presença que está aqui. Levante suas mãos e diga sim, Senhor. Pode contemplar. Jesus, você pode contemplar. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Você essa noite, eu não posso sair daqui sem termos essa oportunidade juntos. Você que quer experimentar a presença, você que quer destruir o seu não lugar e chamá-lo de lugar para a glória de Deus, você que quer sair do meio do nada e vir para um lugar de graça, de poder, de unção, de alegria, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que entrou aqui essa noite se sentindo no meio do nada, pode vir aqui à frente.
Você que sente que está num lugar de desespero, de desconfiança. Você que sente que está num lugar de angústia, de tristeza. Eu quero que você venha aqui à frente. Você que está pisando num lugar e que você tem chamado de não lugar. Você que tem pisado num lugar que tem chamado de maldito lugar. Você que tem pisado num lugar e chamado de meio do nada. Nada prospera, nada frutifica. Vem mais perto, pode vir mais perto aqui do altar, por favor. Você que veio a esse lugar essa noite, veio para mais uma celebração, mais um culto. O Senhor está chamando você para a presença. Para a presença. Contemple a glória dEle. Contemple a presença dEle. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa é vê-lo essa noite. Não tire o seu foco. Só quero ver você. Só quero ver você. É isso que nós queremos essa noite, nesse lugar, Pai. Só quero ver você. Só quero, essa igreja quer. Esse povo que vem à frente quer. Nós queremos essa noite mais que uma experiência emocional. A glória do Senhor entre nós. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. 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 Você, meu amado Jesus. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos hoje para contemplarmos o lugar que estamos pisando. O lugar que estamos pisando é sagrado, é santo, é próspero, é a terra da bênção. O lugar que estamos pisando pode estar em ruínas, pode ser que não conheçamos direito, pode ser que traga medo, pode ser que traga até pavor, pode ser misterioso, mas é o lugar que o Senhor nos trouxe a estarmos. Seja o que fizemos na nossa vida, causamos o meio do nada, ou estamos no meio do nada, nós cremos que o Senhor pode fazer do nada alguma coisa. O Senhor pode fazer do nada alguma coisa. O Senhor pode fazer do nada alguma coisa. E nós vamos, Senhor, na Tua direção. Nós vamos na Tua presença. Nossos olhos fitados, firmes, resolutos. Nós não vamos nos distrair. Nós não vamos perder um lance. Nós não vamos perder um relance. Nós vamos olhar para Ti e vamos ver em cada momento da nossa história a Tua mão, o Teu poder, a Tua graça, a Tua bênção nos acompanhando. O Senhor é a presença. O Senhor não é um lugar. O Senhor é a presença. O Senhor não é um ritual. O Senhor é a presença. O Senhor não é um templo. O Senhor é a presença. O Senhor não é um ambiente. O Senhor é a presença. E a Tua presença vai conosco e vai adiante de nós, abrindo portas, vai quebrando os ferrolhos, vai quebrando as cadeias, vai rompendo, ó Deus, os empecilhos. Abre, Pai, remove os obstáculos. Nós estamos indo para um lugar chamado Seu. Nós estamos indo para um lugar chamado a casa de Deus. Nós estamos indo para um lugar chamado lugar da Tua presença, o lugar da Sua glória. Nós estamos indo para o Teu lugar, e é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos, para o Teu lugar, não o nosso, o Teu
teu lugar, e lá estaremos seguros, estaremos amparados, estaremos abençoados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, se você crê nisso, você pode aplaudir bem forte. Deus, eu creio, eu creio, eu